E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar no vídeo de hoje como é que eu faço um projeto de um objeto no Blender. Num dos vídeos que eu postei, a Vanilde, ela me mandou uma mensagem perguntando, né, falando que ela estava tendo uma dificuldade para centralizar as peças e tal, para montar um porta-talher. E aí ela me mandou o desenho, mandou as medidas, então eu fiz um vídeo agora, tá? Para mostrar como é que eu faço com o Blender. E espero que vocês aproveitem, que ajudem vocês aí nos projetos de vocês, tá bom? Então vamos lá para o computador. Bom, então vamos lá. O projeto é de um porta-talher, como esse da imagem, né? Ele é de plástico injetado, né? Então vamos ver aqui, tá vendo? Ele tem essa parte aqui de trás, você vê que ele é bem fininho. Tem os furos, né, para escorrer água. Esse é aquele porta-talher que fica preso no escorredor de louça, né? E a Vanilda mandou pra gente aqui as medidas, tá? Então a gente vai respeitar essas medidas. A única coisa é que essa parede aqui, ela original é 1.4, eu vou aumentar para 1.6. Por quê? Porque a largura do bico, que pelo menos aqui eu uso aqui, é 0,4, né? Então se eu fizer três camadas, né, três linhas, né, de perímetro, ela vai dar 1,2. Então eu vou aumentar mais 0,2, então ele vai para 0,6, tá? Porque nós vamos ficar com 4 camadas de 0,4. Então vamos para o Blender. Então eu estou aqui no Blender. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar um cubo aqui, qualquer, tá? Porque aí ele já ativa aqui as ferramentas para eu mostrar para vocês. Então essa parte aqui, quem não tem costume de usar o Blender, aperta o N, tá? Tecla N, ele aparece e esconde. Então aqui item, com o item selecionado, você tem todas as informações aqui, as dimensões, a escala, você pode rotacionar ele, pode mudar a localização e tudo mais. Você tem aqui o Tools, que é uma outra ferramenta, o View, que é de cursor 3D e tudo mais. Eu uso muito o Edit. O Edit, que é o Bull Tool, né? Vocês vão ver que a gente usa para fazer inserção e fazer subtração de partes dos objetos. Eu vou explicar isso direitinho, tá? E aqui depois para exportar o 3D Print, exportar para o STL, para a gente poder depois mandar para o fatiador. Então como é que a gente faz para ter essas ferramentas aqui? Tá? Rapidinho, você vem aqui em Edit, Preferências, e aqui no Add-ons você pode digitar aqui Bull, de booleano, que está aqui, ó, Bull Tool, é só marcar, ele já vai aparecer aqui do lado. E pode pôr como 3D Print, 3D Print, vai aparecer esse daqui, ó, Mesh 3D Hífen Print Toolbox, que é esse daqui, tá? Então a gente precisa dessas duas ferramentas. Bom, então vamos lá. Então a gente vê a medida. Ela tem 74 por 48 por 102 milímetros. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha. Deixa eu virar aqui. Aqui eu estou com a vista de cima, vou pôr com a vista de frente. Tá? Então o eixo azul que sumiu aqui, ele é o Z, tá vendo? Aqui é o Y e aqui é o X. Então vamos lá, o X é a largura. Então eu venho aqui em item, seleciono o item, e aí eu vou dizer aqui no X, 74 milímetros, certo? Só vir aqui com o scroll do mouse e dá para diminuir. Agora o Y, 48, e na altura 102. Tá? Então está feito aqui o corpo, né, do porta-talher. Então o que a gente precisa fazer? Antes da gente furar ele, né, perfurar, descontar ele, nós vamos arredondar esses cantos aqui. Então como é que a gente arredonda? Primeiro eu vou mudar ele para o wireframe, né, digitando a tecla Z, tá? E depois selecionando o wireframe. Também pode ser modificado aqui em cima, ó. Aqui ele é sólido, aqui ele é com preenchimento de cor, né? E aqui no wireframe, tá? E depois, com a tecla Tab, a gente muda. Aqui tem a opção de mudar por aqui, tá vendo? Objeto, modo e modo de edição, né? Modo de objeto, modo de edição. Mas com o Tab também a gente muda, é mais rápido. Então eu mudei com o Tab, ele está todo selecionado, tá? Aí nós vamos nessa ferramenta,
que é o bevel, eu seleciono e ele está aqui. Então dá para, você vai puxando e ele vai puxando aqui um pouquinho assim, ó. Não dá para puxar muita coisa porque é fininho que nós vamos fazer, né? Depois que soltar, antes de fazer qualquer coisa, o que a gente vem aqui? Em segmentos, né? Quer ver? Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem. Você vê que ele está um chanfro, tá vendo? A gente quer isso arredondado. Isso como é que eu consigo? Aumentando o número de segmentos, olha. Tá? Então vamos pôr 5 segmentos, 6 segmentos aqui, ele fica bem arredondadinho, ó. Tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Feito isso, só clicar fora aqui, pronto. Olha, eu vou apertar o Tab para ele voltar para o modo de objeto. E vou apertar o Z e vou voltar para sólido. Então, tá aqui, ó, tudo arredondadinho, tudo bonitinho. Uma coisa importante, salvar. Eu já fiquei horas trabalhando em projeto e acabou faltando energia, desligou meu computador e eu perdi tudo. Então, save, eu vou colocar aqui no... Vou tirar como utility mesmo e vou salvar. Pronto. Aí é só ir apertando Ctrl S de vez em quando, porque o meu não está configurado salvamento automático. Bom, vamos perfurar esse objeto aqui. Como é que eu faço isso? Deixa eu explicar primeiro para vocês com relação ao posicionamento, que isso é fundamental para centralizar. Tá vendo? Quando eu criei o objeto, ele criou a origem dele no centro absoluto aqui, tá? Então qualquer eixo ele está centralizado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro cubo. Deixa eu desselecionar, deixa eu voltar ele no modo de objeto. É importante que não esteja selecionado, tá? E eu vou adicionar outro cubo. Esse cubo é o que nós vamos descontar daqui da parte de dentro, tá? Vocês vão entender aqui. Eu vou fazer ele. Bom, tem 74 milímetros de largura. Então nós vamos descontar 1.6. Deixa eu pegar a calculadora aqui para não ter erro. Então nós temos 74 milímetros de largura. Aí eu tenho menos 1,6 do lado de um lado, menos 1,6 do outro lado. Então ele tem que ter 70,8 milímetros. Então vamos pôr aqui no eixo X 70,8 milímetros. Tá? Agora no eixo Y, tá? Esse eixo aqui, a peça externa tem 48 milímetros. Então eu vou pôr aqui 48 menos, é 1,6 de cada lado, então dá 3,2, né? Então menos 3,2, 44,8. Então vamos no Y, 44,8. Tá? E agora na altura, eu posso colocar, ela tem 102, eu vou colocar ela maior que isso, eu vou colocar 110. Só para a gente entender aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou apertar no teclado numérico a tecla 1. Deixa eu pôr aqui a tecla 1 para ele ficar de frente para mim. Então eu vou apertar 1 aqui. Ó, ele está centralizado, tá vendo? Esse quadrado aqui, esse retângulo na verdade, como ele foi criado a partir da mesma origem do outro, ele fica sempre centralizado. Tá? Só que ele está centralizado e se a gente fizer isso, ele vai varar aqui, né? Ele vai vazar. Então o que eu vou fazer? Vou apertar a tecla 1. Aí com esse cubo interno selecionado, né? Se não tiver aqui, seleciona aqui ou pode selecionar aqui, ó. Tá? Eu vou apertar G, que ele me permite mover, só que para eu não perder a centralização do eixo X e do eixo Y, eu vou dizer o quê? Depois que eu apertei o G, eu vou apertar o Z. O que eu estou dizendo para o programa? Que eu quero movimentar ele apenas no eixo Z, tá vendo? Então vou subir ele um pouquinho aqui e vou dar zoom aqui, ó, para a gente ver. Como é uma peça que não precisa muita precisão, né, não tem muita precisão na medida, então não tem porquê estar se preocupando muito com isso. Olha, o fundo aqui, cada quadradinho desse é 1 milímetro, tá vendo? Aqui vai ficar com quase 2 milímetros de fundo. Tá? Então eu vou apertar G, Z e vou descer ele. Opa. G, Z, e aí vou descer ele um pouquinho aqui no eixo, tá? O que dá para controlar também por aqui, tá vendo? Quer ver? Eu vou voltar no 0, ele vai voltar onde ele estava. Tá? Então você pode, se você fizer o cálculo da diferença, você pode colocar aqui.
como eu falei, como não é nada preciso, vai no olho mesmo. Então aqui, ó, vou subir 1 milímetro e aqui quase 2 milímetros, tá vendo? E pronto. Então agora, o que a gente tem? A gente tem, vou apertar a tecla Z e vou pôr sólido para a gente enxergar ele sólido, tá vendo? O que a gente tem? A gente tem esse cubo dentro do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro o cubo de dentro, vou segurar o Shift apertado e vou selecionar o cubo de fora. E agora sim eu venho aqui em Edit e vou pedir diferença. O que ele faz? Ele vai remover essa peça que eu selecionei primeiro e o espaço que ela está ocupando desse segundo bloco, ele vai ser removido. Então eu vou aqui em diferença, ó, e ele tira a diferença. Então pronto, a gente já fez o corpo aqui do porta-talher. Tá? Então vou dar Ctrl S para salvar, ou se quiser vem aqui em File aqui, Save. Né? O Ctrl S é mais fácil. Então já tem essa primeira parte aqui. Tá? É bom a gente sempre nomear aqui as peças. Né? Então eu vou pôr aqui corpo. Agora, esse porta-talher tem os desenhos, ela inclusive passou a medida aqui, tá vendo? Ó, ele tem umas perfurações aqui de 5 milímetros, espaçado 11 milímetros uma da outra. Então ela começa 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4, 3, 2 e termina com 2, tá? Então vamos posicionar isso aqui. E ele tem também os fundos. Ele tem também aqui, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Ele tem, ó, no fundo também ele tem 4, 8, 12 furos, tá? Então vamos fazer essas furações aqui. Como é que eu vou fazer? Vou usar essa mesma ferramenta, só que eu vou vir aqui em Add, Mesh, e vou pedir para ele me fazer um cilindro. Tá? O cilindro, ó, eu vou desabilitar o corpo para a gente poder ver o cilindro aqui. O cilindro, assim que a gente coloca ele mostra quantas vértices tem, tá vendo? Ó, eu vou tentar aumentar para vocês verem aqui. Vamos supor, se eu diminuir isso aqui para 16 vértices, tá? Olha o que vai acontecer. Ele fica bem quadriculadão, tá vendo? Então eu gosto de colocar 128, alguma coisa assim, que ele fica praticamente liso, tá? Bom, o furinho lá, ela marcou lá que tem 5 milímetros, então o raio é a metade, né? Então vai ser 2,5, tá? E aqui é a altura dele. A altura dele eu vou colocar 20 milímetros aqui, é suficiente para o que a gente precisa. Tá? Opa, eu acabei selecionando. 20% 20 milímetros é mais do que suficiente para o que a gente precisa. Então o que eu vou fazer? Vou apertar a tecla, vou ativar o corpo de novo, né, aqui para a gente ver. Tá? Vou apertar a tecla 1 para a gente ver aqui, olha. Tá vendo? Ele está lá em cima. Eu vou apertar G, Z e vou trazer ele aqui para baixo, para ele sair metade para fora e metade para cima, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Ele aparece lá no fundo. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar essa peça, vou mudar para cá, ó, que é no modo de preenchimento de cor, vou selecionar aqui embaixo, ó, material, vou adicionar um material, tutorial novo, vem aqui e vou pôr uma cor nele, tá? Qualquer cor aqui, só para a gente diferenciar bem a parte de baixo, tá vendo? Eu vou apertar a tecla 7 e eu estou vendo a vista por cima. Então eu preciso criar 4 desses daqui. Vou dar um Shift D e aí eu vou dar ele já está, né? Quando ele já está móvel, então eu vou colocar aqui o X para ele mexer. Eu vou colocar um aqui na frente. Vou dar um Shift D X para ele obedecer o eixo X, ele ficar preso no eixo X. Esse aqui eu vou clicar em G, X, depois a gente vai acertar essas distâncias aqui. E vou dar um Shift D, X de novo para travar e vou trazer ele para cá. Então vamos lá. Eu precisaria medir aqui, né? Então ele tem aqui, olha, tem 10, 20, 30, 10, 20, 30. Então se eu for pegar esse espaço, tem mais um tantinho aqui, né? Se eu for pegar esse espaço aqui, olha, eu vou colocar ele mais ou menos, deixa eu ver aqui no item, onde que ele está, menos 51, eu vou pôr, aqui é o Z,
Está com 12. Aqui a posição dele em referente ao eixo Z, tá? Se vocês olharem, quando eu dou um G aqui, ó, X, desculpa, eixo X, e eu mexer, tá vendo? Ele vai mudando lá. Então, a gente pode vir aqui, olha, e arredondar aqui, ó. Eu quero 10 milímetros. E esse aqui eu quero trazer mais para cá. Aqui assim, mais ou menos, tá vendo? Então, ó, 24 eu vou arredondar para 25 milímetros, tá? Então, nesse daqui é só fazer, só que ele é menos, né? Então, é menos 10. E aqui, menos 25, certo? Então, estão todos aqui, ó. Todos criados. Agora eu vou selecionar todos eles. E vou... Ele tem mais uma linha para cima e mais uma linha para baixo. Então eu vou dar um Shift D. E agora eu vou apertar Y para que eles corram os 4 no eixo Y. Tá vendo? Eu não consigo mudar ele além do eixo Y. Posso até já colocar aqui, ó, no eixo Y está com 13. Deixa eu ver com 14. Ele mudou só o primeiro, tá vendo? Tem que ser todos. 14. Isso tem que ser um por um, não tem jeito. 14, tá? E agora eu vou de novo selecionar todos eles. Vou dar um Shift D, Y e vou trazer ele para cá. E eles vão ficar com menos 14, né? Eu vou pôr menos 14. Ele acertou o primeiro. Menos 14. Menos 14. E menos 14. Opa, foi 143. Foi lá longe. Tá? Eu vou copiar um desses, vou dar um Shift D e vou trazer ele para cá no eixo X para a gente usar depois. Bom, o que eu vou fazer agora? Ó, a gente está com todos eles aqui, né? O que a gente vai fazer? Vou selecionar todos eles e aí eu venho aqui, seleciono com Shift apertado, seleciono a carcaça aqui, né? E vou em diferença, tá? Vai demorar um pouquinho e pronto. Ele perfurou, tá vendo? Todos os furos feitos certinho. Então agora vamos aqui na parte da frente. Na parte da frente eu vou usar o mesmo diâmetro de 5 milímetros, tá? Então eu só vou rotacionar ele. Então o que eu faço? Com ele selecionado, eu venho aqui em item, tá? Rotação. Eu vou rotacionar ele nesse eixo aqui, no eixo X, né? Então eu venho aqui 90 graus, tá? Então ele já está aqui na posição correta. Então eu vou colocar agora ele no centro absoluto do nosso projeto. Então ele está aqui, ó. Se olhar por cima, tá vendo? Ele está aqui, ó. Deixa eu tirar o Z aqui para a gente ver, tá vendo? Bem centralizado. Então não é o que a gente quer, né? Então eu vou mover ele agora, que eu vou apertar o G, Y, que eu quero mover no eixo Y, e vou trazer ele aqui para frente, tá? Então já tem ele já posicionado aqui. Então vamos lá, vamos para os desenhos. Então aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois 5, 4, 3 e 2. E ele tem 11 milímetros entre um e outro, né? Então vamos lá. Vou apertar, vou selecionar ele aqui, deixa eu apertar o Tab para... Opa! Vou apertar o Z6 aqui sólido, né? Deixa eu pôr material preview para pôr ele aqui. Vou apertar a tecla 1 para ele ficar de frente. Então vamos lá. Shift D, Z. Vou selecionar todos. Se quiser fazer um de cada vez, se quiser fazer um pouquinho, depois... Eu prefiro vir e selecionar todos de uma vez e pronto. Às vezes pode travar, tá? Então, antes de mais nada, dá um Ctrl S para salvar. E aí, diferença. Tá? Então, estão aí, ó.
tudo furadinho, tudo direitinho. Então vamos dar um Ctrl S. E está pronto aqui o corpo dele. Bom, agora tem uma questão aqui. Nós vamos fazer esse gancho aqui atrás, tá? Ele é um pouquinho inclinado, né? Você vê que no desenho ela até colocou aqui, olha, tá vendo que ele tem 15 milímetros em cima e 13 milímetros embaixo. Deve ser para dar uma pressão na hora de prender lá no escorredor de louça. Então a gente tem que fazer ele assim. Só que isso aqui para impressão vai ser um problema, né? Porque, por exemplo, se eu fizer isso como uma peça só, a gente vai ter que fazer suporte na hora de imprimir para vir até aqui, vir aqui, senão ele não vai conseguir imprimir isso aqui. Eu costumo, às vezes, quando tem uma situação assim, fazer uma peça que eu consiga imprimir separado e depois juntar elas, tá? Bom, eu vou fazer com a peça presa aqui mesmo. Vamos desenhar primeiro a peça. Então vamos lá. Essa peça ela tem 15, ela tem 2 milímetros de espessura, então ela tem 15 por 20. Só que aqui ela fecha com 13, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar esse corpo aqui de baixo, né? Eu vou deletar ele, só apertar Delete. E esse aqui, vou dar um Ctrl S de novo e vou apagar ele para ele não atrapalhar a gente. Bom, vou adicionar um cubo. Tá? E esse cubo, eu vou fazer essa parte aqui de cima, que ele tem 15. Eu só não sei a largura aqui, né? Acho que faltou essa medida aqui. Acho que é essa aqui, 46. 46 por 20. E aqui 15, né? 15 é o total. Tá? Então vou fazer 15. Vou pegar ele aqui, ó. Vou em item. Vou deixar que ele tem no eixo X. Não, no eixo Y, né? No eixo Y ele tem 15 milímetros. Deixa eu só ativar aqui o corpo para a gente ver direitinho. O corpo está aqui, né? Tá. Eu tenho que fazer na largura aqui. Então ele tem 15 no Y e 46, segundo o desenho dela aqui, no eixo X. E no Z, 2 milímetros. É exatamente isso daqui, tá? Agora tem que fazer a peça de baixo. A peça de baixo eu vou adicionar, vou desmarcar aqui, vou adicionar outro cubo, tá? E esse cubo, já vou direto nas medidas aqui, ele não está aparecendo, deixa eu apagar aqui. Ele tem no eixo X 46, que é igual à parte de cima, e no eixo Z ele tem 20 milímetros. E a espessura dele é 2 milímetros também, tá? Então vou apertar a tecla 1 para ele ficar de frente aqui, não, vou apertar 3 para ele ficar de lado. Agora eu vou ativar a outra parte dele aqui. Deixa eu dar um G. Eu errei aqui, ó. Ele tem 20 milímetros no Z e 2 milímetros no Y, tá? Então é assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, vou trazer um G aqui, vou colocar ele aqui, mais ou menos. Só que ela tem que dar uma pressão para cá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um R de rotation, tá? Vê que ele muda aqui, tá vendo? Ó? Nessa parte aqui, tá vendo? Tem uma rotação. Então o que eu vou fazer? Deixa eu voltar ele no zero. Aqui eu pus ele mais ou menos, né? Junto. Então eu vou pegar aqui, olha. A gente sabe que cada risquinho desse aqui é 1 milímetro, né? Então ela falou que ela tem 15 aqui, 13, são 2 milímetros a menos. Então eu tenho que trazer ele até aqui mais ou menos, ó. Então eu vou dar um... Opa! Apertar o 1 de novo, o 3, desculpa, de novo. Um Shift e o scroll do mouse, pressionado, né? O botão central do mouse, a gente arrasta assim. Então eu vou dar de novo um R, tá? E vou trazer ele aqui até ele vir para cá um pouquinho. Na verdade um pouco menos, porque eu vou ter que trazer ela para cá, ó. Tá? Então essa é a linha, ela está aqui 1, 2, ela está muito. Aqui, no meio, né? Meio, 2, não, muita coisa aí.
pouquinha coisa para cá. Vamos pôr aqui. Bom, agora que eu vou juntar essas peças, o que eu vou fazer? Olhando no 1, elas estão certinhas, né? No eixo 1. Mas olhando aqui de lado, parece certo, mas não está. Então o que a gente faz? Vamos apertar o Z, wireframe, para ficar transparente. E aí eu vou trazer, senão vai ficar esse cantinho aqui. Eu vou pegar ela aqui e vou trazer ela aqui para dentro. Ó. Tá? Então ela não sai para fora em lugar nenhum. Tá? E agora, usando aquela mesma ferramenta que a gente usa para fazer as diferenças, deixa eu voltar ele sólido aqui. Vou selecionar os dois, aí tanto faz quem a gente seleciona primeiro. Tá? Aqui vai ficar fora, ó, tá vendo? Vamos corrigir isso aqui. Deixa eu tirar de novo, deixar o wireframe e vou apertar Tab para entrar no modo edição. Vou clicar longe aqui para desmarcar tudo e vou selecionar aqui, ó, que ele seleciona as duas vértices aqui, né? Daqui do lado e do outro lado. Como ele está selecionado aqui para chanfrar, eu vou mudar aqui, tá? E agora eu vou apertar G e Y, porque eu quero mudar ela no eixo Y, tá vendo? Então eu posso vir aqui e trazer ela para cá bem certinho aqui, ó, tá? Então volto apertando a tecla Tab para o modo de objeto. Vou apertar o Z de novo para ele ficar sólido. Vou selecionar os dois com o Shift pressionado. Venho aqui em Edit e União. Tá? Então essa agora passou a ser uma peça só. Tá? Bom, o que a gente pode fazer aqui ainda? Vamos apertar a tecla Tab para entrar numa edição. Vou voltar em wireframe. E aí o que nós vamos fazer? Clico aqui perto dessa vértice e clico essa aqui não. Nessa daqui, ó. Vou clicar perto dessa. Venho aqui no chanfro e vou puxar esse chanfro aqui, ó. Tá? Ó, ela ficou um chanfro muito ruim. Eu tinha que ter feito isso antes de modificar os tamanhos, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar no wireframe, vou apertar a tecla 3, vou dar bastante zoom aqui, vou pegar esses daqui, vou só movimentar eles para cá, G, Y, e vou trazer eles para cá, mesma coisa aqui, vou selecionar fora, esses dois, G, Y, e vou trazer ele aqui para dentro. Tá? Então fiz um chanfrinho aqui. Posso fazer aqui embaixo também. Aqui embaixo, se quiser, a gente pode fazer assim, quer ver? Ó? Vou selecionar esses dois, Shift apertado, seleciono mais esses dois. Posso usar ele aqui também, mas ele não sai proporcional, tá vendo? Ou eu posso, com esses dois selecionados, apertar um E de extrude e aí ele criou mais dois, tá vendo? E aí eu venho aqui no Z, para ele deixar, desculpa, no Z, para ele ficar travado no Z, trago ele um pouquinho para cá, e aí eu aperto o S de Scale para diminuir um pouquinho. Vou apertar SY para diminuir aqui na Y, e agora vou apertar SX para diminuir aqui no X. Tá? Então dá uma diminuidinha. Só que isso aumentou um pouquinho a medida dele, então o que a gente faz? Aumentou quanto? Aumentou 1 milímetro. Então seleciono os dois, vou dar um G e vou subir ele aqui 1 milímetro mais ou menos. Tá? Então está aqui. Z, volta para o modo sólido. Entra aqui, Tab, volta para o objeto. Então agora, vou dar Ctrl S para salvar. Eu vou habilitar o corpo de novo. O corpo está aqui, deixa eu pôr no modo colorido. O corpo está aqui. Vou pegar a nossa peça aqui, ó, selecionada. Vou apertar G, aí vou trazer ela aqui para trás, né? Para trás. Ela está, deixa
Deixa eu dar Ctrl Z para voltar. Eu vou apertar G e vou apertar Y. E vou trazer ela aqui para trás. Ó. Deixa um pouquinho a coisa encostada. Ó. Agora aperto o 3, vou apertar G e Z para levar para cima. Eu acho que ela é um pouquinho para baixo, né? Tá vendo? Ó? Ela é um pouquinho para baixo. Só que tem uma coisa aqui. Essa peça, eu acho que ela vai ficar muito frágil se ela ficar assim. Né? Então a gente pode colocar um reforço aqui em cima. Tá? A gente já faz isso já. Só estou na dúvida aqui de deixar ela assim. Eu não gosto de deixar assim porque isso para a impressão vai ser ruim. Né? Podia pensar aqui uma maneira de fazer um encaixe aqui. Bom, pessoal, infelizmente deu um problema aqui quando eu estava gravando o vídeo e acabou não mostrando. Mas o que eu fiz foi o seguinte: depois que a gente fez essa peça, eu posicionei ela aqui, selecionei as duas, vim aqui em Edit e pus em União. Tá? Então ela ficou rosa aqui, ela virou uma peça só. Tá? Agora, aqui eu acho que isso vai ficar muito fraco, porque isso aqui é só 2 milímetros, né? Então é uma chance grande de quebrar aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar um reforço aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui não atrapalhar a visão, vou adicionar Mesh, cubo, tá? Eu vou fazer ele um cubo de 3 milímetros. Posso vir aqui, ó, selecionar ele, item, tá? Tá com 3×3, só que no eixo X eu preciso que ele tenha 46 milímetros, né? Então 46 e o resto 3×3. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, para ele... Vou apertar 3 aqui para ficar de lado. E eu vou fazer o seguinte, vou apertar Tab, vou clicar fora, para ele não selecionar nenhuma vértice. E agora vai uma dica aqui, você vê que ele está preenchido aqui, né? Quando eu aperto o Z, ele está no modo de material preview ou sólido, ele não está em wireframe. Se eu fizer isso aqui para selecionar, ele vai selecionar, olha, a vértice só desse lado aqui, não selecionou do outro lado. Agora, quer ver? Se eu tiver no modo de wireframe, quando eu fizer isso aqui, aí ele seleciona tudo, tá? Então, ficar atento quando fizer, ou deixar transparente, ou olhar se você tem que selecionar do outro lado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou só trazer aqui, ó, G, e vou trazer ele aqui para o centro, para ele ficar um triângulo aqui, tá? Então, agora, volto para o Tab, vou deixar ele sólido de novo, vou reativar o corpo. O corpo ficou na frente, né? Deixa eu pôr no modo colorido. Vou apertar 3 para ficar certinho. Vou apertar G porque está selecionado esse triângulo que a gente criou, né? Esse reforço. Então vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ó. Aí vou aumentar bem aqui para a gente ver. E agora eu vou posicionar ele de forma que ele fique dentro da outra peça. Vou verificar se ele não está... Aqui ele tá certinho, tá vendo? Então fiz 46 milímetros, essa peça tem 46. Deixa eu clicar fora aqui, tá vendo? Então eu vou pegar ele aqui, vou Shift, né? Seleciono ele, Shift, seleciono o resto, venho aqui em Edit e União. Tá? Feito isso, então já ficou uma peça um pouco mais reforçada. Se quiser colocar um aqui embaixo, eu acho que seria válido também. Colocar mais um aqui. Tá? Acho que vale a pena. Posso desfazer aqui, ó. Aí dou um Shift D. Opa, seleciono só ele. Shift D. Aí, ó, vou pôr no 3 aqui pra gente ver. Aí o que eu vou fazer? Seleciono ele, venho aqui em item, rotação. Eu preciso mover ele 90 graus aqui, né? Então, rotação no eixo X. 90 graus. Opa. Menos 90, né? Menos 90. Vou dar um G. Não sei se isso aqui atrapalha lá no porta-talher dela, mas eu acho que seria bom colocar nem que seja bem menor, tá vendo? Coloca assim, só cuidado para não entrar lá, né? Seleciona esse, seleciona o outro, Edit, União. Seleciona esse, União. Pronto. Eu selecionei primeiro o branco, ele mudou a cor para branco.
Eita, esse aqui ficou ruim, ó. Tá? Esse aqui eu acabei, acho que tirando ele do eixo. Então fui apertando Ctrl Z para voltar. Vou voltar aqui no item. Tá vendo? Aqui no eixo X, né? Assim, no eixo X ele está movimentado, ó, tem que ser 0. Tá? Para ficar centralizado. Então é bom sempre olhar. Vou selecionar os 3 já de uma vez, vou dar Edit e União. Pronto. Esse aqui deve ter criado outro, ó, também. Tá? Então vou pegar esses que não precisam, vou deletar. Pronto, só ficou o corpo. Então vou renomear, porta, talheres, vou pôr um hífen aqui para não deixar com espaço nem nada, nem junto e tal. Eu vou... Agora a gente vai exportar ele. O que a gente tem que fazer? Vem em 3D Print. Primeira coisa, vem aqui nessa pasta e seleciona a pasta onde você quer salvar. Então eu vou pôr aqui em Documentos, Value Maker, Outros Assuntos, Porta Talher. E vou dar Accept para dizer que essa página aqui. Vou salvar o projeto. Que essa pasta, né? Não página. Vou salvar o projeto. Agora eu vou exportar. E pronto, ele já exportou para lá. Então ele veio aqui na pasta, agora eu vou abrir o STL e está aqui, ó, o nosso projeto. Então agora é colocar no fatiador. Infelizmente vai ter que fazer um suporte aqui porque é muito fina. Eu estava pensando em fazer uma peça de encaixe, mas essa parede é muito fina para isso. Então é capaz de ficar soltando. Então o jeito é fazer o suporte mesmo, tá bom? Então é isso aí, gente. Se tiverem alguma dúvida, manda nas mensagens aí nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá bom? Obrigado por terem assistido e até a próxima.